Fala galera, eu sou Fabrício Carvalho, redator publicitário e coordenador da pós-promo, a propaganda do audiovisual. Nesse podcast da Faixa, você vai entender melhor o que é promo, esse mercado, além de conhecer os premiadíssimos professores que eu reuni nessa pós. O entrevistado da vez é Eduardo Calvé, um dos melhores editores de trailer de promo que eu conheço no mundo sem dúvida nenhuma, além de um cineasta premiado, né, um grande contribuidor do audiovisual brasileiro. E ele vai ser seu professor no módulo de montagem e som de trailers e promos. Olá galera, tô aqui e vamos participar aí dessa pós aí que pretende trazer muito conhecimento aí para os nossos alunos. Edu, para começar, o que é promo? Promo é uma forma de você promover o conteúdo audiovisual. É onde a gente vai vender os filmes, vender as séries, vender as novelas, vender os grandes eventos esportivos, né? É onde você vai atrair o público para poder consumir o conteúdo. Algo que é muito importante no dia de hoje, que a gente é bombardeado pelo streaming, pelo TikTok, né? Então, um bom conteudista de promo é o cara que vai trazer as pessoas para assistir o conteúdo audiovisual. Perfeito. Já que a gente está falando de promo, conta pra gente, por favor, sua história profissional e como você acabou, né, caindo nesse mercado de promo. Cara, eu acho que eu sempre fui um apaixonado por conteúdo audiovisual, apaixonado por animação. Quando eu era criança, né, e quando eu ia no cinema, eu via aqueles trailers e eu nem sabia que aqui no Brasil se fazia algo semelhante a isso, né, mas eu era apaixonado por aquilo. A melhor parte de ver os filmes era ver os trailers antes dos filmes, né. E depois de fazer alguns conteúdos, uns curtas, né, curtos para o Canal Brasil, eu acabei caindo na promo da TV Globo, né, e comecei minha trajetória ali paralela aos documentários. Então, eu acho que é correto supor que você não sabia o que era promo até chegar na TV Globo, né? Não sabia, e nem sabia que se fazia muito aqui no Brasil. Eu via chamadas de tela quente quando era criança também. Eu lembro da chamada do Retorno de Jedi, né? Quando era bem criança, mas eu não sabia exatamente o que era aquilo ou quem fazia aquilo, né? Era uma coisa meio nublada, uma coisa sem um conhecimento específico. Eu não fiquei sabendo disso quando eu fiz faculdade, né? Então, de repente, eu caí naquele mundo, né? Sim. E aí você aprendeu, então, fazendo, né? Eu tive que aprender fazendo. Eu não tive uma espécie de um curso para saber fazer promo. Foi uma coisa mais intuitiva, né? Na faculdade, normalmente não se tem uma coisa específica de promo, uma coisa específica de trailer. Normalmente você trabalha mais para aprender a fazer filmes, documentários. Qual foi a faculdade que você cursou? Eu fiz a ECO da UFRJ, né? Também fiz mestrado na ECO da UFRJ, né? Uma grande faculdade e que tem muito conhecimento, muito na área de documentário, muito na área de cinema e muito na área do audiovisual para a TV. Sim. Então foi por isso que seu caminho natural começou indo pelo cinema, fazendo curtas, etc. Por isso também que você talvez nunca tenha abandonado isso, né? Você divide a sua vida entre, né, um homem de trailer, né, e um cineasta, né? Eu acho que eu sou um apaixonado por contar história, né? E a gente, nesse mundo de promo, a gente aprende a contar história de uma forma bem curta, bem resumida, né? E que tenta aguçar a atenção do telespectador para consumir mais, né? Então, de certa forma, isso também me fascinou, né? Acho que a promo, os trailers, eles têm uma forma que eles exibem muito, né? Um filme às vezes passa uma vez na TV, né? Sim. A promo ela passa várias vezes na TV, né? Então isso de certa forma me fascinou, esse mundo aí de atrair atenção. Sim. E hoje, para além da TV, né? As promos estão na internet, os trailers estão na internet eternamente, né? Agora você consegue acessar isso a qualquer hora. E não necessariamente você consegue acessar a qualquer hora os filmes, ou as séries, né? Enfim, ou as novelas, né? Isso não necessariamente é gratuito. Exatamente. Esse outro legal é que a partir aí da virada do milênio, né, as redes sociais nasceram, né, a internet, redes sociais, e agora as redes sociais elas se expandem entre os jovens, né, que consomem muito rede social, e a promo tem que seguir também o caminho do conteúdo. Então a promo e os trailers saem da TV e elas também entram nesse novo mundo. E esse novo mundo permite novas linguagens, novas formas de contar história, novas tecnologias, né?
Então acho que de certa forma tem esse fascínio, né, de que as coisas estão sempre em movimento, estão sempre mudando, então é importante você estar sempre atualizado nos seus conhecimentos. Sim, mais uma vez é a gente aprendendo, fazendo, né, como sempre. Aproveitando que a gente está falando sobre aprender, né, na sua opinião, qual é a importância da faixa lançar a primeira pós-graduação em promo da história da educação desse país? Como você acha que isso vai impactar no mercado? Eu acho que, de certa forma, já existiu uma demanda reprimida, né? Os departamentos de promoções, né, tanto de TVs quanto de produtos de redes sociais, eles precisam de um profissional antenado, né? Porque a promo ela tem características da publicidade, mas ela não é exatamente uma publicidade. Ou seja, ela tem características próprias, formas de contar histórias próprias, e por isso é como se fosse uma espécie de um campo novo para levar conhecimento para alunos, né? É um espaço muito interessante, porque isso vai tornar algumas pessoas mais proprietárias de conhecimentos para poder ir trabalhar nesse tipo de área. E é uma área que eu diria que hoje virou assim, uma área extremamente específica, porque a guerrilha do marketing hoje ela é central dentro da grande guerra do conteúdo, né? A gente está nesse momento em que TV aberta contra TV fechada, contra o streaming. Contra os games também que entraram nisso, né? Exatamente. Então, assim, hoje o profissional de marketing que entende muito bem de promoções, ele é um profissional diferenciado. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, né, uma dúvida que eu tenho também, queria saber qual a sua opinião sobre o seguinte: se os nossos alunos não quiserem trabalhar com promo, com que eles vão aprender? Eles poderão trabalhar em outros lugares, né? Que lugares seriam esses, na sua opinião? Você, quando aprende a trabalhar com um conteúdo muito curto, você ganha uma espécie de agilidade em contar a história. Quando você aprende a montar um conteúdo mais curto, você aprende a fazer viradas para um conteúdo longo. Você aprende a saber quais são os pontos da história que você está contando que são muito importantes para criar conflito. A gente sabe que narrativa, de certa forma, necessita de conflito para que a história fique boa, né? Então, nesse curso você não só vai aprender a fazer promo, você vai estar aprendendo a narrar a história, seja editando, sonorizando, escrevendo, né? Ou seja, você vai estar aprendendo a essência do storytelling. Excelente. Por falar em storytelling, queria saber o seguinte, né? Você já contou pra gente que, na verdade, você começou no cinema e depois você virou, né, um montador de trailer. A sua experiência, né, você foi aprendendo isso na prática enquanto montador de trailer, ela impactou nas montagens dos seus filmes? Você acha que o que você aprendeu com o promo, você conseguiu, né, transpor para o cinema? Você acha que melhorou, piorou, ficou a mesma coisa? Uma coisa influencia na outra? Eu acho que uma coisa complementa a outra. Não posso dizer claramente se melhorou, piorou, mas aprender a narrar é uma coisa difícil e que demora, né? Você vai aprendendo aos poucos, né? Todo esse conhecimento de um lado e do outro, de certa forma, me ajudou a conseguir entender qual é a gênese ou qual é a essência de cada história, né? Hoje, quando eu assisto uma novela, ou quando eu assisto um documentário, ou quando eu assisto um filme, eu consigo rapidamente pegar quais são os elementos chaves daquele filme para poder condensar isso e fazer um trailer. Você faz isso até quando você está assistindo por lazer? É uma coisa, às vezes, ruim, porque quando a gente assiste um filme ruim, você consegue entender até por que o filme é ruim. Sim. Você já decupa o filme. Sim, eu te perguntei isso porque eu faço a mesma coisa, cara. Desde que eu entrei em promo, cara, a experiência de ir ao cinema já não é mais a mesma. De repente eu tô ali analisando ele tecnicamente, ou passo... Ih, essa fala é boa, né? Tipo, entraria no meu trailer, né? Se eu estivesse fazendo, isso é horrível. Mas enfim. Edu, lá no início, né, do nosso papo, eu contei para os alunos que você vai ser um dos professores, né, do módulo de montagem. Você pode dar um pequeno spoiler pra gente do que você pretende ensinar para eles? Mas é só um spoiler, não entrega o jogo não, senão ninguém vai se matricular, né? A ideia é falar um pouquinho sobre como é que nasceu a montagem, porque tudo tá lá.
né? Ou seja, de certa forma, a evolução da narrativa humana em audiovisual, ela nos dá pistas de como que a gente deve fazer para encadear imagens. Como que a gente faz esse encadeamento entre planos abertos e planos fechados? Como é que às vezes a gente até muda completamente a lógica para atrair uma certa emoção? A gente quer vender uma comédia? Como é que a gente vende uma comédia com montagem de uma forma mais eficiente? A gente quer vender um drama? Isso já é diferente. A gente quer vender esporte? A gente quer vender esporte de uma forma profunda ou a gente quer vender esporte de uma forma mais bem-humorada, né? Tudo isso a gente vai aprender como montar para cada um desses gêneros. Maravilhoso. Eu já tive um spoiler, né, disso tudo, né, em outras aulas que você deu e já impactou em como eu monto, né? Quando eu vou montar, eu também sempre... Afinal, na verdade, você é uma das pessoas que me ensinou a montar, você sabe muito bem disso, né? É um processo de troca, né? Sim, mas se você não tivesse me provocado, eu não teria nem comprado o computador para montar para o canal que a gente tinha no YouTube, que era o Darth Blender, né? Então, você sabe que eu sou sempre muito grato a você e eu tô sempre me esperando no que você faz e você me faz ser um editor melhor. E vice-versa, né? Acho que a provocação... Eu acho que nesse universo é muito bom, né? As provocações e estímulos dos outros fazem a gente ser melhor. Sim, sem dúvida. Eu acho que agora chegou o momento da gente mostrar cases, né, que ilustram a tua trajetória, né, no audiovisual, na promo, no cinema. Eu queria rodar primeiro agora, né, uma peça que arrebatadora de prêmios, assim, quando a gente fala de montagem, ela é o ápice. Eu confesso que já perdi as contas de quanto essa prêmios essa promo ganhou. Acho que ela é, sem dúvida nenhuma, a mais premiada atualmente nesse departamento da TV Globo, né? E, enfim, a gente vai rodar e depois você faz um breve comentário sobre ela, para a galera entender como foi o seu processo. Combinado. Bora assistir? Vamos. Então, Edu, internamente a gente chama essa peça de Copa Beethoven, né? Mas para os festivais ela virou a Copa do Mundo, uma história imortal, né? E realmente é imortal. Acho que esse case vai ficar aí para a história da televisão brasileira, né? Fala para a gente um pouquinho sobre ela. A ideia de uma história imortal é trazer um pouquinho de cada uma das Copas do Mundo, né? É uma peça em que vem desde a primeira Copa do Mundo, trazendo uma montagem sequencial. A gente chama de match cut, né? Mas a gente vem com match cut e dos grandes lances. É uma coisa até muito difícil de fazer, né? Teve uma decupagem muito extensa. Sim. Porque a gente consegue ver cenas do Messi dominando a bola numa Copa e já seguindo com ele de barba na Copa seguinte, né? 4 anos depois, mas como se ele estivesse na mesma jogada. Ou seja, você reúne num curto espaço de tempo as grandes jogadas, os grandes gênios do futebol. Para quê? Para trazer nostalgia. A ideia daquela peça é conseguir mostrar para diferentes gerações, ou seja, as gerações que acompanharam as Copas de 50, de 60, o Brasil ali nos primeiros campeonatos,
mas também impactar as pessoas que viram as Copas de 70 e 80 e as novas gerações que viram o Brasil ser campeão na Copa de 94, que é a minha geração, e os mais jovens que já são da geração de 2002 e posterior, né? Ou seja, é uma peça que tenta trazer nostalgia para diferentes idades, né? Tentando impactar de uma forma mais ampla aí nossa audiência. Sim. E se eu não me engano, você também fez uso de tecnologia nessa peça, não fez? Sim. A ideia dessa peça também foi o quê? Grande parte do material também ele é deteriorado, né? No audiovisual é muito difícil se preservar material, até porque materiais de diferentes suportes, né? Película, às vezes material gravado em Umatic, em beta, material mais antigo até tem suporte diferente, né? A gente fez uma restauração utilizando inteligência artificial em grande parte das imagens. Para quê? Para que aquilo ficasse um pouquinho mais unificado e que a gente conseguisse entrar mais nessas imagens. Então, é um pouco do que eu falo, né? Eu acho que a gente está no momento em que a gente utiliza a tecnologia em prol da narrativa. Não é a tecnologia isoladamente, Sim. né? A tecnologia sempre tem que estar em prol do que a gente está querendo contar de história. Sim. Com isso você gerou takes que, na verdade, de um jeito que eles nunca foram vistos, né? A gente nunca viu o take do Pelé com aquela qualidade. A gente nunca viu o take do Pelé com aquele slow e por aí vai. Foi perfeito você falar. A gente restaurou takes ali das Copas de 58 e 62 e 70. E a gente ainda aplicou um super slow com inteligência artificial. Ou seja, a gente nunca viu aquelas imagens com um super slow, né? Eu acho que isso também gera uma certa curiosidade, gera uma certa novidade ali em ver. Peraí, eu nunca vi aquilo assim. É um estranhamento que se torna também uma promo ali, né? A promo dentro da promo, né? As pessoas olham e falam, cara, nunca vi isso desse jeito, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei, pô, tem alguma coisa estranha de sair. E eu fui te perguntar, o que tu fez, Edu? É um estranhamento positivo, porque quem está assistindo, na verdade, nem sabe que foi utilizado tecnologia, Sim. mas a pessoa está vendo alguma coisa, uai, essa imagem está um pouco diferente. Eu já vi isso, mas não era assim. Exatamente. Enfim, vamos agora para o próximo case, que também habita esse mesmo lugar fantástico das montagens, também ganhou bastante prêmio, não tanto quanto essa da Copa do Mundo, que é extraordinário. Bora assistir? Vamos sim. E essa peça da Fórmula 1, na verdade, foi uma campanha, né? Foram várias peças assim nesse estilo. Conta um pouco pra gente do seu processo de montagem dela. A ideia dessa campanha é uma campanha que foi baseada em clássicos musicais do passado, e a gente tentou trazer esse ritmo dos clássicos para a montagem também. É um grande desafio, porque a Fórmula 1 já é um esporte que traz imagens espetaculares, mas a gente tinha que tentar conseguir pontuar cada um desses momentos, né, em cima da música. Então, a gente conseguiu fazer uma grande decupagem e fazer essas marcações sonoras. Acho que foi uma peça que no começo eu nem sabia que ia ficar tão legal quanto ficou, né? Mas é aquela coisa do trabalho colaborativo, né? O sonoplasta conseguiu desenvolver toda uma camada de batidas sonoras que amplifica a intensidade da peça. Aliás, em ambos os cases foi o Tony, né? Que Sim. é um dos professores também. Inclusive. Antônio Júnior, nosso Tony, é um gênio ali nesse trabalho aí de intensificar, comprimir ritmos, estender ritmos, né? Ou seja, uma das grandes artes da montagem é o trabalho com o ritmo. Quando a gente fala ritmo, não quer dizer que é tudo acelerado. É você trabalhar com compressão e descompressão de tempo.
E nessa peça tem Tem muito isso, Uhum. porque a peça começa descomprimida, começa mais lenta e ela vai ganhando intensidade. Eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente vai falar nos cursos que vão ser abordados. Perfeito. Edu, a gente está chegando ao final do nosso papo, então gostaria de te convidar os futuros alunos para se matricularem na nossa pós-graduação. Tu pode fazer um convite para eles ali? É lógico, tenho que convidar, porque a ideia do curso é a gente falar sobre esse universo que é, de certa forma, um pouco inédito, né, em cursos de educação, que é promo, né? Então, convido todos a entender um pouquinho mais sobre montagem, sobre texto, sobre sonorização, ou seja, sobre a narrativa de promo. E espero que a gente possa trazer esse conhecimento aí para mais gente. Sem dúvida. Galera, se matriculem, tá? Garanta sua vaga porque são limitadas e vai ser a oportunidade de vocês aprenderem com grandes lendas desse mercado, beleza? Espero vocês, hein? Se matriculem.